A partir da contagem de indivíduos de uma população experimental de protozoários, durante determinado tempo, obtiveram-se os pontos e a curva média registradas no gráfico abaixo. Tal gráfico permite avaliar a capacidade limite do ambiente, ou seja, sua carga biótica máxima. Existem diversos fatores que interferem no crescimento da população. Estes fatores podem ser tanto ambientais quanto genéticos. O potencial biótico de uma população é a capacidade de ela crescer quando as condições do meio são completamente favoráveis. A resistência ao meio é a dificuldade que o ambiente impõe para evitar o crescimento ilimitado de uma população. A capacidade limite é o número máximo de indivíduos que um ambiente pode suportar. Assim, a população crescerá enquanto exerce seu potencial biótico, vencendo a resistência do meio até alcançar sua capacidade limite. As curvas de crescimento trazem a relação entre a densidade e o tempo para determinada população. Caso não houvesse resistência do meio, cada população cresceria de acordo com o seu potencial biótico. O crescimento inicial é lento, pois a população passa por um período de adaptação. Após este período, o crescimento é rápido. Ao atingir a capacidade limite e por conta da resistência do meio, esta população ficará em um equilíbrio dinâmico, onde o número de indivíduos que morrem é próximo ao número de indivíduos que nascem, e o crescimento da população é quase zero. Agora, além desses fatores que eu citei, o que mais pode interferir no crescimento de uma população? Depende do tipo de ambiente que a população vive. No exemplo do exercício, é referente a uma população experimental de protozoários. Eles terão a questão do espaço limitado. Portanto, após um tempo, mesmo suas excreções podem interferir na quantidade de indivíduos existentes. Em populações naturais que vivam em ambientes abertos, existem outros mecanismos, por exemplo, clima, pressão, ação de parasitas, competição, predadores, falta de alimento, entre outros. Um economista inglês chamado Thomas Robert Malthus, ao estudar as populações do século XIX, afirmou que a população humana crescia em progressão geométrica e os alimentos cresciam em progressão aritmética. Para ele, a humanidade ultrapassaria a capacidade de ocupação da Terra, a menos que fosse controlada por doenças, fome e guerras. Durante muito tempo, os países de primeiro mundo utilizaram esse discurso de Malthus para argumentação para uma implantação de controle de natalidade nos países menos desenvolvidos. O que Malthus não levou em consideração é a capacidade humana em utilizar tecnologia para melhorar a produtividade no campo, além de outras formas de produção para aumentar a demanda de alimentos. Mas vamos voltar à questão e analisar o gráfico apresentado para ver qual a alternativa correta. Primeiro, você reconhece essa curva como sendo a de crescimento que falei no início do exercício? Podemos perceber que entre os dias 0 e 2 o crescimento é lento e que entre os dias 4 e 8 ele é acelerado, até que entre os dias 8 e 20 mantém-se em equilíbrio, ou seja, a população alcançou sua capacidade limite. Portanto, a alternativa que responde corretamente à questão é a alternativa E, que diz que o tamanho da população ficou próximo da capacidade limite do ambiente entre os dias 8 e 20. E a questão está encerrada.